Olá, Tiago aqui, tudo bem? Você sabe como orar? Você sabe orar direito? Essa semana eu estava meditando, refletindo no texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 11, em que Jesus ensina os seus discípulos a orarem. E isso diante da fala, do pedido dos discípulos. Porque os discípulos chegam até Jesus e dizem a ele: Mestre, nos ensine a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele. Então, de fato, João Batista tinha ensinado os discípulos dele como orarem. E os discípulos de Jesus, certamente, também queriam isso, queriam aprender do seu mestre. E muitas vezes viram Jesus orando, né? Jesus várias vezes se retirava também para orar a sós, para falar com o seu Pai do céu. E os discípulos também querem aprender isso, querem aprender a orar. E Jesus passa então a ensinar a eles a oração do Pai Nosso, a oração conhecida por oração modelo, uma oração em que Jesus faz ali vários pedidos importantes que servem de exemplos para nós. E alguém poderia pensar assim, mas se a gente analisar o Pai Nosso, nós não temos ali uma oração de agradecimento, um foco no agradecimento também, mais assim nos pedidos mesmo, né? Talvez muitos dizem, nós precisamos agradecer mais, não ficar apenas pedindo, né? De fato, é importante nós agradecermos a Deus também, a oração ser uma oração de agradecimento e não só uma oração de pedidos. Mas o Pai Nosso, ele não tem nenhum agradecimento direto, se nós formos olhar, né? Eu diria que não tem nenhum agradecimento direto, porque ao o Pai Nosso exaltar a Deus, né? Falar sobre a vontade de Deus, falar sobre o reino de Deus, falar sobre o nome de Deus, é uma forma indireta também de agradecimento, de reconhecimento disso. Mas ainda assim prevalecem, né, os pedidos, as petições. Isso é curioso. E se nós formos olhar o Pai Nosso, as petições ali, elas fazem ali uma questão bem completa, porque em 7 petições a gente tem ali Jesus pedindo para a nossa vida espiritual, para nossas coisas espirituais, né? E também para as coisas terrenas, para as coisas do dia a dia, para as coisas desta vida. Na questão espiritual, por exemplo, a gente fala ali do perdão. O Pai Nosso fala sobre o perdão. Pede para que Deus nos perdoe, para que nós também possamos perdoar os outros, né? E também nós temos ali, na questão física, na questão do dia a dia desta vida, nós pedimos no Pai Nosso pão, né? O pão de cada dia. Então são as coisas materiais, as coisas desta vida, as nossas necessidades físicas, corporais. Então o Pai Nosso, ele é uma oração realmente interessante, uma oração que o próprio Jesus nos ensinou, uma oração completa. Mas o Pai Nosso mesmo, provavelmente, ele foi falado por Jesus, ensinado por Jesus mais de uma vez. Então ele não foi feito para ser apenas uma oração pronta, mas uma oração em que a partir dela a gente possa produzir outras orações, né? Usando o Pai Nosso também como modelo, como exemplo, né? Porque se nós formos olhar os evangelhos, a gente tem o Pai Nosso em mais de um evangelho aparecendo ali. E também de forma diferente, levando nós a pensarmos que Jesus falou de maneira diferente o Pai Nosso também. Se olharmos Lucas, por exemplo, no capítulo 11, a gente tem um relato bem curtinho do Pai Nosso. Mas se a gente olhar Mateus, nós vamos ter um relato mais completo. Enfim, nessa sequência aí de Lucas, né, do capítulo 11, a gente vai seguir ali falando sobre oração, a gente vai seguir vendo ali sobre oração, Jesus falando sobre isso. Mas o ponto que eu quero falar hoje é isso, né? Sobre a importância de nós orarmos, a importância da insistência na oração. Isso é o mais importante, né? Nós orarmos ao objeto certo. E o objeto certo da nossa oração é Deus, é Jesus Cristo. Continuaremos a falar mais sobre oração e sobre outros temas também. E daí vamos aprender mais, falar mais sobre isso. Na nossa aula semanal